Vamos dar sequência então na nossa aula. E neste tópico, agora, nós falaremos aí sobre o primeiro item que você pode ver aí do seu lado direito da tela. Bom, a primeira coluna aí do lado esquerdo nós já finalizamos. Na última aula nós fomos até o último tópico aí, metodologia. E nesta aula nós falaremos sobre desenvolvimento. Como dito na última aula para você, e só relembrando, a partir da metodologia, tudo que aparecer é resultado seu. Você escreveu nada copiado, nada, quer dizer, em nenhum momento você pode ter alguma coisa copiada, ok? No seu trabalho, mesmo no referencial teórico, você parafraseia. Se você copiar, cuidado que tem uma maneira específica para denotar, senão se caracteriza plágio. Muito, muito cuidado. Bom, do desenvolvimento em diante, dessa seção ou capítulo, no nosso caso artigo, é a seção, então dessa seção em diante, tudo que vier escrito aqui, 100% sai do seu trabalho. Então relembrando da última aula, em que nós tivemos aí um exemplo com 5 passos a serem seguidos, aqueles 5 passos que você colocou na figura e descreveu na metodologia, esses passos serão as subseções, aí é uma sugestão que eu dou, aí relembro a nossa primeira aula, ou segunda aula, em que eu falei que o seu orientador, ele tem autonomia e se tiver conflito naquilo que eu digo e naquilo que ele sugere ou recomenda, siga o que ele está falando, ok? Aqui eu estou falando de maneira genérica, mas determinadas situações específicas, o orientador ele tem a visão exata do trabalho. Algumas variações são permitidas, óbvio, e são até adequadas, dependendo do tipo de trabalho. Bom, mas de maneira geral, no desenvolvimento, se você tem 5 passos na metodologia, é extremamente agradável para o leitor, quando ele chega no capítulo 4 ou numa seção 4, 5 do artigo, que é o desenvolvimento, é extremamente agradável ele ver lá a seção, vamos colocar assim, por exemplo, seção 4, desenvolvimento. Não precisa ser este nome, mas aí você vai resolver com o seu orientador. E aí no 4.1, por exemplo, você vai ter lá um parágrafo de introdução, falando sobre desenvolvimento, essa seção contém o desenvolvimento realizado para atingir o objetivo. Aí você vai ter um parágrafo introdutório. E aí você vai ter subseções na seção de desenvolvimento. Cada passo que você estabeleceu na metodologia vai ser uma subseção no seu desenvolvimento. Isso é extremamente agradável, extremamente bem recebido pelo leitor, porque quando ele leu a sua metodologia, ele identificou aqueles passos, 3, 4, 5, 6 passos que você vai estabelecer. E quando ele vai ler o desenvolvimento, cada passo que você falou que ia executar, você tem separado aqui qual é o resultado que você atingiu. Então, na metodologia, eu estou querendo justamente fazer esse vínculo, na metodologia você falou, para atingir aquele objetivo que eu descrevi lá na introdução, eu vou seguir esse passo 1, 2, 3, 4 e 5. O passo 1 eu vou fazer isso, o 2 eu vou fazer isso, o 3 eu vou fazer isso. Quando chega nesta seção de desenvolvimento, então ele consegue verificar que na seção 1 tem que ter o resultado do que você falou que você ia fazer aqui. Aí na seção 2, que você tinha lá, por exemplo, o primeiro era estabelecer as palavras-chave, no segundo você ia fazer um refinamento, então na segunda seção aqui tem que estar descrevendo algo do tipo, foram encontradas 30 ferramentas após a busca inicial e foi feito um refinamento com os critérios tais, e sobraram tais ferramentas. 5 ferramentas que serão utilizadas para comparação, ok? Então, a pessoa consegue estabelecer de um para um os passos com as subseções do desenvolvimento. Bom, e aí o que você vai ter em cada uma das subseções, então, como eu acabei de dizer, é justamente o resultado, né, que você, depois da execução do seu trabalho, o resultado que você atingiu. Outra coisa interessante para chamar a atenção é que às vezes você demora um tempo razoável, de repente você pode ter um trabalho de 2, 3 semanas para atingir um resultado, e às vezes até mais, para atingir o resultado de um passo que é mais complexo, como fazer uma comparação. Estabelecer os critérios, de repente, não demoram tanto, porque você já leu outros artigos, já viu como é que eles fizeram uma busca, ou como é que eles compararam as ferramentas, os critérios de comparação, então você já tem algo que você se apoie. Agora, quando chega, por exemplo, na comparação em si, você pegar o critério e aplicar,
Ali você tem que abrir cada uma das ferramentas, por exemplo, seguir alguns passos e ficar dando nota em cada um dos critérios, ou ficar fazendo os comentários, não só nota, né, mas comentar por que você deu a nota, enfim. E isso demanda um tempo. Às vezes você pode demandar 3, 4, 5 semanas de análise, coletando informações, e quando você vai chegar aqui, na realidade vai ser aí, de repente, 5 parágrafos, 6 parágrafos resumidos, porque o que importa é o resultado. Então, foi feita a análise, está aqui a tabela, a ferramenta tal, eu tenho a ferramenta 1, 2, 3, numa matriz, que eu estou imaginando aqui no espaço, onde tem a ferramenta 1, 2, 3, e os critérios colocados nas linhas e os resultados das avaliações. Mas para você chegar nesse resultado, isso aí pode ter demorado 3 semanas, 4 semanas tranquilamente. Se nós estivermos falando de uma tese de doutorado, por exemplo, você pode estar comparando, nós podemos estar falando de 8 meses, 1 ano e meio de trabalho, onde o cara resume numa tabela. Mas o valor agregado ali é fantástico, ok? Bom, feito isso no desenvolvimento, o seu desenvolvimento está completo. Porque o objetivo do desenvolvimento é justamente você falar quais foram os resultados que você atingiu em cada um desses passos. Então você passou por esses passos e o último passo que nós tínhamos falado na última aula era a análise dos resultados que você coletou. Então apliquei os critérios nas ferramentas, obtive vários comentários, notas, seja lá o que for. Então eu tenho o último passo aqui, que aí seria, por exemplo, uma seção 5, onde eu vou fazer uma análise, poderia estar embutido aqui no desenvolvimento. Algumas pessoas, por exemplo, gostam de deixar a análise como se fosse um capítulo à parte, assim como um referencial teórico, junto com os trabalhos relacionados. Tem gente que gosta de fazer os trabalhos, o referencial teórico, e dentro do referencial teórico tem os trabalhos relacionados. Então é critério do autor. E aqui também no desenvolvimento, tem gente que gosta de fazer o desenvolvimento e coloca a análise à parte, porque a análise é importante, você vai estar descrevendo realmente o que eu posso concluir daquilo que foi feito. Né? Não é a conclusão em si, mas eu estou fazendo uma análise dos resultados que eu coletei. E tem gente que prefere não abrir esse capítulo, essa seção à parte. Deixa na sequência, seria esse 5º passo. Okay? Seu orientador vai definir junto com você. Bom, e é aqui que eu estou chegando, então, colocando como se fosse à parte. Então, digamos que eu teria uma outra seção, onde eu tenho análise e discussões. Então, só dando exemplo, que você teve lá 3 ferramentas que você comparou em 5 critérios, então aqui você vai, eu acho que eu já comentei na outra aula, em que você realmente vai estar falando, comparando essas ferramentas, analisando. Então no critério 1, essa ferramenta foi melhor, essas outras 2 ficaram muito ruins por causa disso, e você vai sair explicando, fazendo a leitura daqueles resultados que você obteve. Okay? Explicando para o leitor. E no final, se você tem 5 critérios, e obviamente que no critério 1 alguém tirou uma nota, a ferramenta A tirou uma nota boa, mas no critério 3, por exemplo, foi a pior nota. E aí, como é que você determina qual é a melhor ferramenta? Você vai colocar pesos diferentes para as ferramentas, então isso tem que estar estabelecido lá na metodologia. Então, quando eu comparo e tenho vários critérios, como é que eu vou depois, no final, vou falar qual é a melhor ferramenta? Eu vou somar as notas dadas, e aí quem tiver o maior somatório é quem ganhou. Eu vou somar e tirar uma média, quem tiver a maior média, que também não seria muito diferente do somatório. Ou você vai colocar pesos diferentes. O critério 1 vai ter peso 2, que é muito mais importante do que o critério 3, que é bom, mas, no entanto, vou colocar o peso 1. E aí você também, em algum momento, você vai ter que explicar por que você estabeleceu um critério com peso 2 e o outro critério com peso 1. Não é só estabelecer esses critérios e esses pesos, mas sempre estar explicando por que você fez daquela forma. Ok? Então aqui você vai realizar a análise proposta, e a análise que você fez pode ser de várias formas, pode ser comparativo, comparei ferramentas, pode ser de correlação, né? Ou seja, quanto mais eu utilizei uma ferramenta, a nota foi aumentando mais? Ou será que eu fui utilizando a ferramenta e a nota foi caindo? Então, por exemplo, estou fazendo uma correlação, ok? E trabalho de avaliação, enfim, análise que vai ser feita dependendo do tipo de trabalho, ok? E por fim, nós chegamos às conclusões. Dado que você, lá na sua análise, você chega num resultado que, por exemplo, a ferramenta A saiu melhor e quando aplicada em sala de aula foi a que melhor apresentou o resultado, onde os alunos melhor apresentaram um melhor desempenho, um melhor aprendizado.
Então, nas conclusões, você poderia chegar que o trabalho feito apresenta indícios, né, ou concluo com este trabalho, baseado num experimento, por exemplo, que a ferramenta tal ela foi a mais adequada e que ela deveria ser experimentada em outros ambientes, em outras turmas, para verificar se ela realmente continua apresentando os mesmos resultados em outros ambientes ou em outras turmas. Então aqui você vai dar uma conclusão final do que você fez. E essa conclusão sempre é bom estar associada ao objetivo, porque no seu objetivo, só retornando, no seu objetivo você vai ter descrito algo como: o objetivo do meu trabalho é comparar as ferramentas, tarará, a fim de melhorar o desempenho dos alunos, ok? Então esse a fim de, por que é que você está fazendo aquilo, por que é que você está fazendo, é importante ter aqui nas conclusões, essa associação. Então a ferramenta A mostrou que é capaz de melhorar o desempenho, se o objetivo era melhorar o desempenho. Okay? É importante você fazer esse vínculo. Bom, vamos lá. Qual a estrutura da conclusão? Relembre o objetivo. Okay? Então, na conclusão, coloque lá: neste trabalho, objetivou-se comparar as ferramentas. E aí você não tem que refazer o objetivo. Você pode pegar a frase como está lá na introdução. Por exemplo, lá eu falei para vocês colocarem algo do tipo: neste trabalho, objetiva-se comparar ferramentas. Então aqui você vai fazer algo do tipo, você só vai colocar no passado: neste trabalho objetivou-se, e continua igual. Comparar ferramentas, não reinvente, tá? Porque às vezes você muda uma palavra que para você não faz sentido, mas para quem está lendo, ou dependendo do especialista da área, aquela palavra, quando você mudou uma palavra, pode estar mudando o contexto. Então, minha sugestão é sempre copiar a sentença do objetivo para cá. Deixe claro os principais resultados que você atingiu, claro, né? Então, eu comparei 3 ferramentas, onde a ferramenta A, nos critérios tais, foi a que apresentou o melhor desempenho, mas teve desempenho ruim nos critérios tais. A 2, então você coloca aqui um resumo, mas resumo mesmo, só para a pessoa, só para o leitor. Antes de ler todo o seu trabalho, se ele vier aqui na conclusão, e provavelmente ele virá, ver o que você trabalhou, como você esquematizou o seu trabalho, né? E quais foram esses principais resultados. Se ele tiver interesse, aí ele vai passar lendo tudo, ok? E por fim, você tem que falar sobre trabalhos futuros. Então, você vai recomendar que outros trabalhos poderiam ser feitos. Então, se você comparou ferramenta e aplicou numa sala de aula, você poderia falar como trabalho de futuro, reaplicar esse estudo de caso ou reaplicar essa ferramenta em outras turmas do 7º ano da Escola Mineira ou em outras turmas dessa mesma escola ou de outras escolas, para verificar se o resultado se confirma. Isso é um trabalho, ok? Ou se o trabalho foi muito legal, você conseguiu um desempenho muito bom, trabalho futuro, verificar, avaliar também se existem ferramentas que ensinam, em vez de produtos notáveis, ensinam equações, inequações, ok? Primeiro grau, segundo grau, enfim, você vai falar o que pode ser feito como sequência desse trabalho, para que possa ajudar a resolver cada vez mais o problema que você definiu lá no início. Então, você aqui neste momento, você tem que ter consciência de que você não resolveu o problema do mundo. Você estabeleceu um problema que existia lá, você provavelmente amenizou, já deu um horizonte, mas você não conseguiu algo do tipo: está tudo resolvido agora, não precisa mais pesquisar sobre isso, só utilizar as ferramentas para o resto do tempo, do universo, que acabou. Então, não é assim. Então, você resolveu um problema, você amenizou, você fez algumas identificações, e mais outros podem continuar, outros trabalhos podem ser feitos para contribuir na solução daquele problema que você identificou, ok? Bom, continuamos na próxima aula.